Queridos, quero em primeiro lugar saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que podem, por favor, tornem os vossos assentos. Enquanto quero louvar a Deus pela oportunidade a mim concedida de ter o privilégio de estar nesta vigília tão honrada, tão falada e tão cheia de Deus. Quero agradecer ao pastor Moisés, muito obrigado, pastor, pela honra, toda a equipe que coordena esta vigília, os recuperandos, como também fazer menção de louvor a Deus pela vida do Jackson, da Thalita, amigos, também fazem parte deste projeto, e todos os, não vou ter a ousadia, pois sei que não estou à altura de usar o termo companheiros, mas eu vou ter a ousadia de chamá-los de amigos, todos os amigos que compõem este ministério. Que Deus recompense-os ricamente. Queridos, também rever o cantor Júnior, pastor Macedo, Rubens, é uma alegria ímpar de reencontrar estes homens. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Samuel, irmã Jaqueline, pela receptividade tão calorosa. Quero registrar os meus agradecimentos a vós. Queridos, eu sou de uma cultura nordestina. Eu fui criado numa área rurícola, muito pobre. Mas eu tive o privilégio de nascer numa família pobre, mas uma família honrada. E sempre meu pai me ensinava, como eu sou o penúltimo dos filhos, na época de 12, 13, e ele falava que algum dia a gente poderia se tornar ser alguém. Mas independente de onde a gente chegasse, quando estivesse alguém mais importante, a gente tinha que se sentar. E eu louvo a Deus por nesta noite ter o privilégio de estarem ocupando o mesmo púlpito de homens tão honrados, e dentre eles quero usar a vida do homem que tem marcado a nossa geração, pastor Napoleão. E eu tenho um pouquinho de juízo, e guarde-me, Deus, de abrir a boca onde o Senhor está. Então, esta honra é sua, pastor. Meus queridos irmãos, o pastor Genival, ele tem um princípio que muitas pessoas não os têm. Chama-se princípio de educação doméstica. É o que acompanha ele. Ele não é um homem que está no pinclo das letras, mas é um homem que teve uma criação. Na sua introdução, ele fala dos seus pais, pobres, porém honrados. Então, pastor Genival, com essa pedagogia de educação doméstica, com esta índole espiritual que Deus lhe deu, eu sou seu companheiro, sou seu irmão em Cristo, sou seu companheiro de ministério. Estou aqui para calçar-lhes com as minhas orações. E o mesmo Deus que tem lhe usado por este país e fora do país, é o Deus que vai lhe usar nesta madrugada. Deus te abençoe. Glória a Deus. Louva a Deus pela sua vida, pastor. Queridos, estamos em uma vigília e eu ouvi muito bem, e aqui se prega e se fala o Evangelho. Então eu quero ler um texto para não fugir disto. E como quando se fala de vigília, principalmente nós, domésticos da mesma fé,
lembramos de oração, de confrontos e de desafios. Quero ler um texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, muito conhecido, mas é a mensagem que está no meu coração. Quantos irmãos acham? Quero fazer menção de um amigo, pastor Fagundes, Anderson Fagundes, um amigo que Deus tem me dado nesse estado, pastor Silvano. Capítulo 12, o texto diz: porque por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amados, quando nós observamos o texto no seu contexto nos leva a uma reflexão para os dias que vivemos. E neste mesmo sentido, eu gostaria de falar-lhe sobre dias de confrontos. Se nós observarmos o contexto anterior, a própria Bíblia mostra que aquilo que nós vivemos, pregamos, portamos, falamos, não é algo de aplausos, não é algo de laurels, não é algo que venha nos engrandecer. Se nós observarmos a entrada de Cristo neste processo, nós percebemos que Cristo, quando entra no contexto do ser humano, ele começa e ele vem de uma forma por onde ninguém queria acreditar. Haja vista que quando Cristo ele aparece no cenário, ele aparece em meio a controvérsias, em meio a contrariedade, por conta e pelo próprio conhecimento e sancionado pelo contexto da lei rabínica judaica. Os irmãos vão de convir que a Bíblia nos mostra que a perspectiva ou a expectativa dos judeus era o Messias, o libertador. E por isto ter se passado de geração em geração, havia alguns que se autodenominavam ser o tal. E a ponto que pessoas depositavam suas crenças e o seguiam, largavam algumas coisas ou tudo, renunciavam acreditando que estes fossem o Messias. Então o interessante é que a Bíblia mostra que apareceu alguns conhecidos, chamados, como também a Bíblia denomina, chamado Teudas ou Judas, o Galileu. E eles criaram, queira que não, uma celeuma, porque eles se autodenominaram o Messias e as suas obras não concretizaram-se a isto. Então houve uma frustração de uma forma generalizada, a ponto que foi necessário que as autoridades que regiam o contexto da religião, eles colocassem alguns pormenores, alguns adendos na lei, para que todos que se autodenominassem ser um filho de Deus, ou com os pré-requisitos próprios de dizer que fosse o Messias, sem ter as características conforme eles esperavam, tinham que morrer. Era sancionado na lei, nos seus adendos, nas suas emendas, contextualizando para o nosso tempo. O interessante é que quando Cristo entra, ele já entra confrontando contra esta crença e contra a própria lei, os próprios adendos, haja vista, e ele não veio desfazer a lei. Então nós percebemos que quando Cristo começa a pregar lá, ele começa devagarinho. A Bíblia diz que depois que João Batista foi preso e acabaram João Batista, então aparece Jesus pregando este evangelho. Então o começo de Jesus, ele já começou confrontando,
porque naquele culto na sinagoga que estava as autoridades, quando ele se autodenominou ser o Filho de Deus, ele foi taxativo, ele disse que o Espírito de Deus estava sobre ele. E ele foi enviado para pregar um evangelho limpo, puro, conforme a lei ou o Antigo Testamento já predizia. Então Cristo, quando ele afronta, não é à toa, e todos que ali estavam presentes, por isso que Lucas escreve que tentaram o matar jogando-o de um monte para baixo, porque a própria lei religiosa judaica permitia, porque ele se autodenominou ser o Messias, inflamando uma frustração que havia passado-se alguns dias atrás. Então, por um milagre, pela autoridade que ele tinha, não o mataram, mas o expulsaram da região de Nazaré. Então ele fixa moradia em Cafarnaum. Então ele não para, ele veio, disse: não vim trazer paz, mas eu vim trazer fogo. Se nós observarmos uma exegese bem crítica, ele veio causar confusão mesmo. O evangelho veio bater de frente com o que estava errado. Então Jesus começa a pregar. O que encabula o sistema não era simplesmente o fato de Jesus ser um pregador, era que ele se tornava, em uma visão invejosa, uma ameaça para o sistema. Então o sistema religioso começou a implicar com ele, porque ele pregava diferente e vivia diferente do que o sistema estava acostumado. A Bíblia diz que o sistema pregava uma coisa e não vivia, porque o Antigo Testamento, a base, o foco principal era o amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo, o teu Deus acima de todas as coisas. Mas o sistema, ele galgado, ele sustentado por um sistema meramente político, eles tinham medo de perder a boquinha. Então eles pregavam que tinha que amar, mas não amavam. Eles pregavam que tinham que amar o mendigo, mas nem ele queriam tocar no mendigo. Eles ensinavam que tinha que cuidar para o leproso, tinha que na época fazer o que o Senhor faz, mas eles nem no leprosário queriam passar por perto, passava por 100 metros. Eles pregavam isso. Aí vem Jesus pregando o evangelho de amor, e o Jesus agora prega que amava o próximo. Ou seja, o sistema pregava tem que ajudar o doente, mas eles não ajudavam. Aí Jesus chegava, pregava, chegava onde estava o doente, além de pregar, ainda dizia: quer ficar curado hoje? O caba dizia: quer, então fica, levanta que eu vou te curar.